que é digno da nossa adoração. Eu estive 2 semanas ausente, num período com a família. Precisava, né? A gente já vai alcançando uma certa idade e vai entendendo que precisa de um tempinho para descansar a carcaça. E graças a Deus foi bênção. Eu agradeço os irmãos pelas orações. E estamos de volta para tudo aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas e através de nós. Obrigado pelas orações, pelo carinho de cada um dos irmãos. E nós estamos aqui nessa manhã adorando e bendizendo. E nesse momento eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 2 a seguir. Enquanto você encontra o texto da palavra de Deus, justifico a ausência do nosso pastor Carlos, que está em viagem ministerial para o Rio Grande do Sul, já está lá. Que os irmãos estejam orando e intercedendo pela vida do nosso pastor, para que tudo aquilo que Deus deseja realizar através da vida dele naquele lugar se cumpra para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você achou Tiago capítulo 1 e o versículo de número 2? Amém? Ixi, eu acho que só uma meia dúzia achou. Vocês acharam Tiago capítulo 1, versículo 2? Amém? Opa, agora achou mais uma meia dúzia aí junto. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Amém? Quando olho para o contexto dessa passagem, eu me recordo da minha infância, de um tempo onde eu não conhecia o que era canil. Quem já viu um canil aí? Quem sabe até na tua casa tem um canil. Na minha época de infância, eu me lembro que tinha algumas casinhas de cachorro, e para adestrar aquele cão, e para ele não ir tão longe, e principalmente não pegar a canela de alguém, era colocado um palanquezinho, e amarrado a esse palanque uma corrente ou uma corda, alguma coisa parecida, né? A finalidade era limitar a atuação daquele cachorro. Mas eu já levei alguns corridões, como diz o ditado, naquela época, quando você não sabia qual era a extensão da corda ou da corrente que estava ali. E você saía correndo, torcendo: será que já acabou? Será que já acabou? E o cão vinha vindo atrás de você, sedento para encontrar a sua canela. É interessante porque, quando nós olhamos para essa passagem, nós nos deparamos com uma explicação muito objetiva das Escrituras. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizendo assim: olha, Satanás está furioso contra mim. Satanás está tentando de todas as maneiras me derrubar, me perseguir, ele está tentando destruir a minha vida. Mas a pergunta que nós fazemos é: será que Satanás é alguém que está descontroladamente nos seguindo, e Deus está ausente de nos proteger e de nos conduzir a um lugar seguro? Será que Satanás tem a liberdade de fazer o que ele bem entender com as nossas vidas, sem que Deus possa intervir? Essa ilustração que eu trouxe aqui a respeito do cachorro na coleira é uma palavra de Martinho Lutero, que ele disse que, a partir da leitura que ele tem das Escrituras, ele diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus, que ele só pode ir até onde Deus o permitir. Isso é interessante porque, para entendermos a respeito de provação, nós precisamos entender quem está, em última análise, mais interessado na provação. Porque nós pensamos muitas vezes que Deus não prova os seus filhos, que Deus não permite circunstâncias difíceis nas nossas vidas, mas não se engane. Se eu perguntasse para você quem iniciou a provação de Jó, você responderia quem? Se você olha para o texto bíblico narra para nós que um dia Deus chama os seres angelicais, os filhos de Deus chamados no texto de Jó, e nesse texto todos se apresentam, inclusive Satanás. E quem começa o diálogo? Quem? Eu estou ouvindo uns sussurros aí. Deus. A pergunta de Deus é essa: você viu o meu servo Jó? É Deus que começa o diálogo. E Deus dá a característica dizendo: olha, Jó é meu servo, e ele é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás, em uma atitude veroz e feroz, vai dizer: claro, ele te serve porque está cercado de vários benefícios.
Tem família, tem vários filhos, tem bens, tem saúde, tem uma porção de coisas. Agora, tira essas coisas dele e veja se ele não blasfema na sua cara. E é isso que o texto coloca para nós. E Deus diz, então vai e tira todas essas coisas dele, só não lhe tira a vida. É interessante perceber que essa mecânica de atuação de Deus é algo que acontece não só na vida de Jó, mas de vários outros personagens dentro das Escrituras. E quando nós enxergamos a vida sobre essa perspectiva, nós entendemos que provações, e eu quero que você guarde isso no seu coração, que provações têm propósito de Deus em cada uma delas. Quando Tiago se dirige a nós aqui, dizendo, olha, tenham por motivo de toda a alegria ao passarem por provação, parece que Tiago está ficando doido, porque como é que eu posso encontrar alegria na provação? O Tiago diz, se você entender a finalidade dela, você vai encontrar alegria. A palavra provação aqui no original é a palavra exame, análise, teste. E Tiago está dizendo, olha, sintam alegria todas as vezes que Deus estiver testando vocês. Sintam alegria todas as vezes que Deus estiver provando o coração de vocês, porque Deus tem propósito por detrás de todas estas coisas. Queridos, eu não tenho dúvida de que o fracasso da vida cristã está condicionado a todos aqueles que não conseguem enxergar a natureza da provação. O fracasso na fé, o naufrágio, como Paulo usa alguns personagens do Novo Testamento, é dizer que existem pessoas que não compreenderam que as provações não têm a finalidade de destruir, mas pelo contrário, de depurar a nossa fé. Porque primeiramente, quando nós somos provados, Deus está testando e trabalhando a nossa fé. Porque quando a provação chega, e seja qual for a natureza dela, ela impacta a nossa vida, ela nos tira da comodidade. E eu abro um parênteses aqui, porque eu sei que muitas vezes, eu conversava com alguém a respeito disso, nós queremos dizer, ou falar, ou pregar, ou ensinar muitas coisas relacionadas aos momentos de prosperidade da vida. E isso é muito importante, porque nós precisamos ensinar as pessoas, e nós vamos ver parte disso aqui, como lidar com os dias bons da vida. Nós precisamos ter sabedoria para que os dias bons não se tornem para nós um tropeço, para amarmos a Deus e confiarmos nele e dependermos dele. Mas nós precisamos entender que quando olhamos para a realidade do que Deus está fazendo, Deus está consequentemente, diariamente, periodicamente testando e provando a nossa fé, não com a finalidade de nos destruir, mas de fortalecer a cada um de nós. Tiago coloca essa realidade e ele diz que nós temos que ter alegria de sermos testados por Deus, examinados por Deus. Por quê? Ele vai dizer que Deus está nesse momento, versículo de número 3, provando a nossa fé, revelando verdadeiramente se a nossa fé é verdadeira ou não. Nós pregamos a palavra, nós ensinamos, nós conversamos com pessoas, falamos sobre Jesus. E você já chegou para alguém e disse assim, olha, a situação que você está passando é difícil, mas eu quero dizer para você, Deus é com você. Deus vai te ajudar, Deus vai te amparar, Deus vai te abençoar, Deus vai suprir, Deus vai abrir a porta. Você já aconteceu isso com vocês? De ajudar outras pessoas? Mas e quando é você que está precisando dessa palavra? Quando sou eu, que estou enfrentando um momento de dificuldade, você se lembra, olha, eu aconselhei o Milton semana passada, falando para ele, Milton, não desanima não, Milton, continua firme aí na fé. Agora, essa semana sou eu que estou passando por uma provação. É fácil muitas vezes nós dizemos aos outros que tem que permanecer firme, que tem que permanecer perseverante no momento da dificuldade, mas é difícil nós mesmos perseverarmos e permanecermos firmes quando a situação está conosco, quando se trata de nós mesmos. E aqui Tiago diz que Deus está, através da provação, através do teste, examinando o nosso coração e nos ajudando a entender qual é a natureza e a essência da nossa fé. Se a nossa fé verdadeiramente está fundamentada em Deus ou se nós estamos nos iludindo muitas vezes. Se nós estamos muitas vezes depositando uma fé que acha que Deus não pode e não vai trabalhar e tratar no nosso coração. Vocês puderem aumentar um pouquinho o retorno aqui, queridos, por gentileza? E outra coisa, além de testar a nossa fé, Tiago diz que Deus está fortalecendo a nossa perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de nos mantermos na mesma marcha. É a capacidade de nos sustentarmos no momento da adversidade. É a capacidade de não perder o ritmo. E eu acho muito interessante, porque Paulo, muitas vezes, os autores do Novo Testamento usam uma linguagem esportiva para falar a respeito disso. Eles vão dizer que nós estamos em uma corrida, mas não é uma corrida de velocidade. Não é para definir quem chega mais rápido, mas é para definir quem chega.
E a corrida não é uma corrida de velocidade, porque eu acho muito interessante o biotipo dos dois tipos de corredores, né? O corredor de velocidade, ele geralmente é aquele cara forte, musculoso, igual eu, assim, né? Porque vocês viram? Que coisa feia. Mas é aquele cara forte, musculoso, né? Todo tonificado, enfim. Aí você vê o corredor de maratona, é o famoso chassi de grilo. Aquele negocinho mirradinho, você fala assim, alguém dá uma barrinha de cereal para aquele camarada ali, senão ele vai morrer no meio do caminho. Mas o biotipo do corredor de velocidade precisa de músculo, precisa de aceleração, precisa de velocidade. O corredor de maratona, ele precisa de resistência. E o corredor bíblico que representa o cristão no Novo Testamento é o maratonista. É aquele que precisa quilômetro após quilômetro, metro após metro, permanecer fiel, permanecer constante. E nessa manhã, a palavra que Deus coloca no meu coração é essa palavra. É para dizer para você que nós somos maratonistas de Deus e que nós não devemos sucumbir diante das provações, que nós não devemos permitir que voz nenhuma, nem a voz de Satanás com as suas mentiras, venham dizer que nós não estaremos de pé, porque quem nos sustenta de pé não é o homem, é o Deus Todo-Poderoso. Se nós estamos aqui agora, se nós estamos vivos, e apesar de todas as tribulações e lutas que nós enfrentamos, é porque Deus está sustentando as nossas vidas. E Tiago vai dizer para nós que existem algumas questões importantes a serem percebidas a respeito disso. A primeira delas é fazer uma distinção entre a palavra provação e a palavra tentação. O tema da mensagem é isso, provação ou tentação? Porque às vezes nós podemos nos perder, e o próprio texto é complexo, porque a mesma palavra original, que é traduzida ora por provação, ela também é traduzida ora por tentação. E a pergunta que eu faço para vocês é essa: como a gente define o que é provação e o que é tentação? Será que Deus também se utiliza da tentação para nos testar? Porque nos dias de Tiago existem algumas pessoas que provavelmente estão dizendo: olha, Deus está enviando tentações para testar o nosso coração, mas Tiago vai dizer que não. Como que ele responde isso? O texto bíblico nos diz a partir do versículo de número 13: ninguém ao ser tentado, diga eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele também não tenta a ninguém. Mas de onde vem então a tentação? Ele diz: a tentação vem do próprio coração caído do ser humano. A tentação vem da própria natureza pecaminosa que ainda habita dentro de nós. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, mas existem 3 coisas importantes a respeito da salvação que estão relacionadas com o pecado. A primeira delas é que Deus nos justificou em Cristo. Justificação é Deus nos livrando da culpa do pecado. Toda a culpa, toda a responsabilidade, todo o castigo que era devido a nós pelos nossos pecados foram colocados sobre Jesus, e em Jesus os nossos pecados foram perdoados e Ele removeu toda a culpa do pecado. Segundo, Jesus também, através do seu sacrifício, nos santifica. O que é santificação? É a libertação do domínio do pecado. É deixarmos de viver segundo as inclinações do pecado e agora vivemos segundo a inclinação do Espírito Santo, a vontade de Deus, o propósito de Deus. E por fim, tem uma palavra interessante: justificação, santificação e redenção. O que é redenção? É o processo final pelo qual Deus removerá definitivamente a presença do pecado de dentro de nós. Justificação é a libertação da culpa do pecado, santificação é a libertação do domínio do pecado, e a redenção é a libertação da presença do pecado. Então a presença do pecado vai habitar dentro de nós ainda até a vinda de Jesus, quando Ele transformar os nossos corpos abatidos em corpos semelhantes ao dele. E aí, nós olhamos para cá e o Tiago está dizendo: olha, quando vocês forem tentados, não confundam provação com tentação. Quando vocês forem tentados, vocês estarão sofrendo problemas que são propriamente do coração de vocês. E é muito precioso observar essa realidade, porque Tiago vai dar um exemplo no versículo de número 9. Ele vai falar sobre o rico e sobre o pobre. Será que ser rico é algo que é bênção e ser pobre é um significado de provação? É uma pergunta que eu faço para vocês. Quem está comigo aqui, amém? Ser rico é bênção e ser pobre é provação? Ser rico é provação e ser pobre é bênção?
Ser rico é tentação e ser pobre é provação? Fazer vocês pensar de manhã, né? Porque agora, quem tomou café aí? Então, se você tomou café, tem que pensar comigo. Se não tomou café, tem café na entrada ali? Não, acho que acabou o café. Então, vai ter que pensar sem café mesmo. Mas quando a gente olha para aqui, o Tiago está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que a riqueza e a pobreza, elas são sinônimos de provação. Você diz, mas como riqueza é provação? Riqueza é provação, porque a riqueza é uma bênção, é uma dádiva dada por Deus, sim. As pessoas têm mais recursos, elas têm capacidades de fazer outras coisas que outras pessoas não conseguem. Enfim, são capacidades, são poderes, são possibilidades. Mas a grande questão é que quando o dinheiro deixa de ser ferramenta, ele se torna senhor. Quando ele se torna senhor, não é você mais que domina ele, é ele que te domina. Então aquilo que poderia ser utilizado como bênção, agora se torna uma maldição na sua vida. É interessante porque quando nós falamos sobre provação, nós estamos falando sobre algo que Deus envia sobre a vida dos seus filhos. Quando nós falamos de tentação, nós estamos dizendo de um intruso que aparece nos momentos de provação. Tiago usa a ilustração para dizer, cuidado você que é rico, para que a provação da riqueza que Deus está te dando não se torne para você uma tentação para se afastar do Senhor. Cuidado para que as posses, as possibilidades, os recursos que estão na sua mão não se tornem o teu Deus e você se afaste do Deus verdadeiro. Cuidado para que você não confie nas tuas posses mais do que você confia em Deus. Porque você já deve ter ouvido pessoas que estão no leito de hospital, são muito ricas e vão dizer, olha, eu daria todo o meu dinheiro pela minha saúde. E é possível fazer isso? Não tem como fazer. Então, o dinheiro em si, os recursos em si, eles são sim bênçãos da parte de Deus, mas eles são meios de provação. Porque pessoas muitas vezes que têm poucos recursos ou recursos suficientes, elas vivem bem com fidelidade a Deus, e quando elas recebem um pouco mais, elas se ensoberbecem, elas se orgulham e elas se afastam de Deus. Eu não estou dizendo que é todo mundo, eu estou dizendo que é um estado de coração que alguém pode ter, se não souber lidar de maneira correta com as questões dos recursos. Mas então o pobre está ileso, então porque eu sou pobre eu não corro esse risco? De forma nenhuma, porque às vezes a falta de recurso pode me fazer aderir a propostas que simplesmente vão facilitar a minha vida. Olha, eu estou vivendo aqui, estou com poucos recursos, então eu aceito uma propina, eu aceito um tipo de serviço que seja de motivações escusas, eu posso até roubar, tirar dinheiro de outras pessoas. É as palavras de Agura em Provérbios, dizendo, Deus, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, porque se o Senhor me der a riqueza, pode ser que o meu coração se afaste de ti, mas também não me dê a pobreza, porque senão eu vou roubar e vou blasfemar contra o seu nome. Então a grande questão não é ser rico ou ser pobre, mas entender que riqueza ou pobreza são provações que Deus envia para testar os nossos corações, mas no meio de toda a provação existem momentos de tentação. A tentação é um intruso que surge. Eu vou usar um exemplo aqui para ilustrar essa realidade. Quem aqui gosta da mosca varejeira? Levanta a mão aí. Ninguém gosta, gente. Tá brincando? Eu acho que não existe um insetozinho do tamanho dela mais bonito do que ela. É ou não é verdade? É coloridinho. Pensa na estética, tá? Não pensa na funcionalidade dela, pensa na estética. Fizeram até óculos com a corzinha dela. Já viu aqueles óculosinhos, né? Com um olho de varejeira. Mas você olha para ela assim, esteticamente ela parece muito bonitinha. Mas ela é uma praga. Tanto que se você deixar a tampa do arroz aberta, que acontece às vezes, você vai lá, pega a comida e senta na mesa, vai comer. Vou pegar mais um pouquinho, essa comida está gostosa. Quando você chega lá, ela está olhando para você e sorrindo assim, oi? O que você faz? Você tira aquele quadradinho onde ela está, joga fora e come o resto? Não come. Nem eu, irmãos. Porque você fala, não, chegou aqui, vai contaminar tudo. Então há uma coisa boa, há um arroz ali muito bem preparado, muito bem temperado, mas tem um intruso indesejado, uma mosca varejeira, que é um inseto que traz consigo muita contaminação. Então você percebe que em uma coisa boa, se algo ruim assenta, aquilo destrói e corrompe. E é assim que eu vejo o processo de tentação explicado por Tiago. Ele vai dizer o seguinte, olha, cada um é tentado quando atraído pela própria má cobiça. Eu vejo essa mosquinha varejeira se assentando em uma coisa boa.
E depois, ele diz, de ser atraído pela própria má cobiça, ela dá à luz o pecado, gera o pecado. Eu vejo a mosca varejeira, não vomita agora, tá? Mas eu vejo a mosca varejeira chocando os seus ovinhos. E o pecado, havendo consumado, gera a morte. Os ovinhos agora nascendo e se tornando outras moscas varejeiras. Pegou o negócio aí? Vai almoçar em casa depois? Tranquilo? Maravilha, não estraguei teu almoço? Mas é algo que vem e se assenta no coração. Depois que se assenta no coração, começa a cogitação da possibilidade de se pecar, de atentar e dizer, eu vou seguir por aquele caminho sugerido. E a pessoa diz, eu vou fazer isso. E quando ela concretiza e faz, a Bíblia diz que o pecado ali está sendo consumado, e o pecado consumado gera morte. E eu vou te dar alguns exemplos do que significa ambientes de provação e a tentação surgindo como esse ente indesejado. A primeira coisa, por exemplo, nós vemos realidades de pessoas que enfrentam crises conjugais. Há momentos difíceis, estão enfrentando crises conjugais, problemas difíceis, duros, dolorosos. E às vezes a gente olha para as crises conjugais e a gente não percebe que elas podem ser muito bem oportunidades de Deus para a gente ajustar a rota. Porque o casamento é uma dinâmica muito interessante. A gente coloca duas pessoas que são diferentes, características diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, um é extrovertido, o outro é introvertido. É muito interessante isso que acontece. E geralmente é assim. Dificilmente um extrovertido casa com um extrovertido. Ou um introvertido casa com um introvertido. Geralmente é uma mistura entre os dois. E aí você coloca os dois para poderem conviver. Daqui a pouco as provações começam a chegar. E que tipo de provação é essa? E essa toalha em cima da cama? Meu Deus! E essa bagunça nesse guarda-roupa? Eu já arrumei esse guarda-roupa tantas vezes, eu arrumo a tua camisa com tanto carinho. Olha só o que você faz. Ou ele chega em casa e diz assim, nossa, mas eu estou com fome, você não fez comida ainda? Aí começa aquelas coisinhas que vão gerando, e elas vão sendo jogadas debaixo do tapete. O tapete vai ficando de 1,5 metro de altura, de tanto BO que vai tendo dentro da realidade da relação. Aí quando chega um momento, o estopim estoura, e aí agora eles querem resolver, mas os dois estão com sangue no olho. Eles não querem ouvir, eles só querem se defender. Parece que tem 2 advogados de acusação e não tem nenhum juiz diante deles. Se alguém não intervir, eles acabam tirando a vida um do outro. Só que é interessante que o momento da provação é o momento onde Deus muitas vezes puxa o tapete da nossa existência e diz, vamos tratar algumas coisas que estão adormecidas aí dentro do seu coração? Vamos mexer com alguns problemas que estão impedindo você de viver uma vida de comunhão mais íntima comigo? Vamos tirar esses entulhos que estão dentro da sua alma para que você experimente algo novo da minha parte dentro de você e no meio do teu relacionamento? Porque é ruim discutir, é ou não é? Ou quem que gosta de discutir? Eu estou pronto para discutir. Se tiver uma discussão, eu estou dentro, fechou. Ninguém gosta. Mas muitas vezes, quando existe esse tipo de discussão, aonde o propósito é ajudar um ao outro no crescimento e no desenvolvimento e na harmonia da vida do lar, nós entendemos que no final, sabe o que foi bom, rapaz do céu? Estava ruim, ficou pior e agora ficou bom? Tem que transformar a frase do rapaz lá, né? Mas agora ficou bom. Puxa, consertou tanta coisa. Eu vejo que o meu cônjuge está um pouco mais feliz, simplesmente porque eu abri mão dos meus egoísmos para ajudar a pessoa nesse processo. E é interessante que ali, naquela situação que você diz, olha, é o diabo que está fazendo isso, é Satanás que está fazendo isso, às vezes é Deus que está tirando a cortininha da bagunça simplesmente para dizer, vamos ajustar essa situação, vamos arrumar essa circunstância. Só que enquanto isso está acontecendo, e preste bastante atenção, enquanto a provação está acontecendo neste ambiente, eu estou citando um caso, a tentação como uma mosca varejeira, indesejável, vai chegando. E ao invés de ser uma circunstância para fortalecer a relação, começa a ser uma circunstância para sugestão de tentações. E eu vou citar aqui. No coração, a sugestão é, abandona logo. Larga. Arruma outro, arruma outra. Inicia um outro relacionamento, vai embora. Desiste de tudo isso, pratica adultério, vá por outros caminhos. A tentação é uma voz indesejável para destruir, para corromper, para acabar com aquilo que Deus uniu. Eu não sei se eu estou sendo claro aqui. Existe uma provação
E no meio da provação existe a intrusa chamada tentação, tentando fornecer atalhos, caminhos mais fáceis, para dizer assim: pega por esse caminho, pega por esse atalho, vai por aqui que é mais fácil. E é nesse momento que nós ouvimos Tiago dizendo assim: olha, o que vocês precisam no momento das provações? Vocês precisam de sabedoria. E é isso que ele diz a partir do versículo 9: se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes lança em rosto. Deus não diz: eu não vou te dar. Pelo contrário, se nós pedimos com fé, Deus nos dará sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para distinguir o que é provação e o que é tentação. Sabedoria para discernir como eu lido com a provação e como eu rejeito a tentação do lado de dentro no meu coração. Vocês estão entendendo, irmãos? É meio ruimzinho trazer uma palavra dessa de manhã, irmãos. Que a gente às vezes quer pensar em outras coisas, mas isso aqui primeiramente é palavra de Deus. Segundo, isso aqui é o Espírito Santo me chamando e te chamando à consciência, no meio de um mundo que vive em cegueira, que trata as coisas de maneira irrelevante, que está vivendo a vida a Deus dará, do jeito que pensa, do jeito que sente, das suas vontades. Não, eu posso ser livre nos meus impulsos. Vem Deus, de maneira profética, através da sua palavra, dizendo: eu provo você sim, eu te levo a momentos de dificuldade sim, como eu levei Israel. Leia Deuteronômio capítulo de número 8, e a palavra do Senhor vai dizer: eu levei você, Israel, para o deserto. Eu levei você lá para te humilhar. Para quê? Para provar o que existia no teu coração. E então eu quero dizer para você nessa manhã: você está enfrentando provações, você não está sozinho, você não está sozinha. É Deus que está te conduzindo por esse caminho, para fortalecer a tua fé, para te tornar mais forte, para que você não sucumba diante das tentações. É Deus que faz isso. E aí você olha para o Tiago e ele diz: olha, peça a Deus, porque Deus vai dar sabedoria para você gerir esse momento. Eu coloquei aqui crises familiares, mas nós podemos falar de crises financeiras. Como o Tiago mesmo coloca aqui, às vezes as pessoas, por causa de problemas financeiros, elas cometem as maiores bobagens. Investe no tigrinho. Vou ficar rico com o tigrinho. Ou tenta determinados caminhos que supostamente são caminhos de grana fácil. São caminhos onde muitas vezes a pessoa acha que vai ter sucesso, vai ter recursos em abundância, mas no final passa vergonha e acaba levando um calote gigantesco. O pastor Carlos falou algo esses tempos atrás aqui, não sei se vocês se lembram, dizendo assim que tem pessoas que falam: clonaram o meu telefone, deu problema no meu telefone. Sabe por que muitas vezes isso acontece? É porque o telefone foi colocado em determinados sites desse tipo de situação, e aí agora está sendo manipulado esse contato teu, dentro de redes, dentro de mentalidades, dentro de ajustes de pessoas que são mal intencionadas. E tudo isso é por causa de um momento de provação. Existem provações que são pessoais, e aqui eu falo com muito temor. Existem momentos onde as pessoas estão profundamente abaladas psicologicamente, emocionalmente estão destruídas, mentalmente estão arrasadas, estão cansadas. E no momento de provação, e preste atenção nisso que eu vou dizer para você, no momento de provação, nos dias difíceis da vida, alguns começam a dar ouvidos à voz da tentação, dizendo assim: tira a tua própria vida, porque é uma solução para você. Você vai aliviar o fardo do teu coração, você vai acabar com essa problemática tua. Tira a tua própria vida. É a voz de tentação tentando dar uma suposta solução que na verdade não é solução, é caminho de destruição. Você pode ter momentos de dificuldades de relacionamentos entre pais e filhos, onde a situação é realmente complexa, e você está recebendo sugestões internas dentro do coração, simplesmente para dizer assim: olha, vai por esse caminho é mais fácil. Eu quero dizer para você que a única voz que deve ser ouvida no momento da provação é a voz de Deus. A única voz que deve ser ouvida no momento da provação é a voz de Deus. A tentação vai bater a porta no momento da provação, mas é a voz de Deus que eu e você precisamos ouvir. Eu estou usando aqui a realidade do nós, porque eu preciso de graça, eu preciso de sabedoria, você precisa de sabedoria, nós precisamos de sabedoria para identificar o que é que está acontecendo comigo nesse momento. E provações não são coisas que acontecem uma vez na vida e nunca mais voltam. Provações surgem, volta e meia aparece em alguma área da vida.
Volta e meia aparece e surge alguma situação que tira a gente do equilíbrio, que tira a gente da comodidade, porque tem momento que é gostoso, a vida é maravilhosa, você vive naquele fluxo onde tudo dá certo, as coisas acontecem, tudo funciona, os diálogos são claros, são objetivos, os relacionamentos estão limpos, os relacionamentos estão bons, estão saudáveis, mas às vezes alguma coisa acontece e chacoalha tudo isso, e balança tudo isso. E sabe o que a gente precisa nesse momento? Dobrar o nosso joelho e pedir graça a Deus. Eu sei que tem problemas difíceis, gente. Eu sei que tem problemas complexos. Mas a grande questão é, será que o diabo, Satanás, o adversário das nossas almas, ele é mais forte do que o nosso Deus? Será que ele tem razão quando ele diz que Deus não nos ouve mais, Deus não nos vê mais, que a atitude que nós tomamos é uma atitude que nos fez ser abandonados por Deus? Será que quando ele sugere um caminho de tentação, significa que ele é melhor do que Deus, porque está dizendo, olha, eu ainda quero que você se divirta aqui, eu ainda quero te dar uma oportunidade para que você encontre um suposto prazer na sua vida, e essa palavra é para todos. Essa palavra é para uma criança, essa palavra é para um junior, para um adolescente, para um jovem, para um homem, para uma mulher, porque nós não estamos vivendo num parque de diversões, nós estamos num lugar, num mundo, onde as circunstâncias são verdadeiramente difíceis, onde o próprio Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. É a realidade, é a própria realidade da existência, mas eu quero dizer para você que o Deus Todo-Poderoso, que me chama de filho, que te chama de filho, nosso Pai Celestial, é o Deus que está disposto a derramar graça sobre nós, a derramar sabedoria, para que nós não sejamos enredados pelas tentações da vida, mas sejamos vitoriosos para a glória do nome do Senhor. O Deus que está usando Tiago e dizendo, olha, não sucumbam, não caiam, não desistam, não desanimem, não fraquejem, mas permaneçam de pé. É o mesmo Deus que me traz aqui nessa manhã para dizer para você, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça Deus falando. E Deus fala, não fala? Como é que Ele fala? Primeiramente, se eu recebi o Espírito da graça, Ele fala aqui dentro. O Espírito Santo fala no nosso coração. Às vezes você sente determinados caminhos e você tem uma impressão dentro do coração, na consciência do Espírito Santo sinalizando alguma coisa. Olha, esse caminho é perigoso. É perigoso. Quem está caminhando às vezes no começo da fé, parece que tem um pouco mais de dificuldade de identificar isso dentro do coração. Mas quem vai caminhando com Cristo vai entendendo, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que não me traz paz para seguir por esse caminho. Às vezes mesmo quando a gente ignora a voz interna do Espírito, Deus usa pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre a passagem de Juízes, quando Sansão está determinado a se casar com uma filisteia. Deus havia dito que não queria mistura no povo. Não, se casa entre vocês, entre as famílias de Israel. E ele diz, não, eu quero casar com uma filisteia. O pai e a mãe de Sansão se aproximam dele e diz assim, Sansão, não tem ninguém entre os nossos parentes aqui que você possa se casar? Será que não tem ninguém no meio do nosso povo que você possa se casar? Ele diz, não, eu quero me casar com a filisteia. E o texto bíblico revela para nós a dor de cabeça que ele arrumou. A incapacidade de controlar os seus impulsos fez com que Sansão arrumasse problemas gravíssimos para a sua alma. Ele rompeu. Ah, sim, uma provação. E é interessante aqui, porque o Sansão está sendo provado a viver uma vida de fidelidade para com Deus. E eu vou caminhar finalizando essa mensagem aqui, queridos. O Sansão é um nazireu. Ele é alguém que deveria viver de maneira separada para Deus. O nazireu não poderia beber bebida forte, ele não poderia tocar em corpo de animal morto, e ele não poderia cortar o seu cabelo como um símbolo da consagração que ele tinha com o Senhor. É muito precioso perceber que a consagração, ela não é uma característica de alguns na nova aliança. Ela é a característica de todos. Você já pensou sobre santificação? O que é santificação? A primeira questão da santificação é que nós somos separados para pertencer a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. É como se Deus tivesse dito, olha, esses aqui eu separei e esses aqui são meus. Aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor das suas vidas são propriedade exclusiva de Deus. Somos separados para Deus. Só que isso não é algo que Deus faz com alguns, Deus faz com todos. Todos nós somos separados para pertencer a Ele. Em uma linguagem daquilo que está acontecendo com Sansão, todos nós somos chamados a sermos nazireus. Você diz, mas então não posso mais cortar o cabelo? Imagina o pastor Tiago chegar aqui, com aquele cabelão gigante.
todo hidratado, com um potão de creme origem, né? Será que é isso que Deus está falando? Será que eu não posso tocar em corpo morto? Será que se tiver um familiar, alguém, uma pessoa amada que esteja ali dentro do caixão, eu não posso relar nessa pessoa? Será que é disso que fala-se a respeito da nova aliança? Você vai perceber que a linguagem é diferente. A realidade disso na nova aliança é diferente. Tocar em corpo de morto significa conviver e deixar-se conviver ou ser influenciado pelas coisas de um mundo morto. É quando eu permito que numa nova vida eu deseje coisas da velha vida. É vivendo o novo de Deus querer voltar a práticas da velha vida, da antiga vida. Isso é conviver com a morte. Então, quando nós falamos sobre separação e santificação na nova aliança, nós estamos falando da realidade de todos os cristãos, de todos aqueles que receberam o Espírito Santo no seu coração, que pertencem a Jesus Cristo. Mas essa é a realidade posicional. Mas existe a realidade intencional de cada um de nós. É buscarmos a santificação progressivamente. Sansão é um nazireu de Deus e Deus deseja que ele viva de maneira diferente. O problema é que no seu coração, os impulsos da sua alma o fazem correr por outro caminho. Um exemplo que nós temos ali é que o Sansão tem problema com imoralidade. Ele quer se casar com uma filisteia e ele quer porque ele deseja. É o meu desejo, acabou, não me importa aquilo que Deus diz, eu quero o que eu quero. Depois, quando acontece tudo que acontece naquele primeiro casamento dele, ele vai e procura outra filisteia, ele procura a Dalila, que é uma mulher prostituta. E a todos os momentos a sexualidade dele é algo que ele não consegue controlar. Se nós usássemos a linguagem do Novo Testamento, nós entenderíamos que a presença do Espírito Santo dentro da vida dele era aquilo que controlaria os seus impulsos. Porque o Espírito Santo, um dos sabores do fruto do Espírito é o domínio próprio. Então, se Sansão não consegue ter domínio próprio, é porque ele não está vivendo a vida segundo o Espírito, ele não está caminhando na vida de santificação. E aqui que é interessante, porque as circunstâncias, as provações vão chegar, as tentações vão bater a porta, sempre com uma sugestão dizendo, faça a tua vontade, cumpra o teu desejo. Mas eu quero dizer de novo para você, a voz que tem que ser ouvida é a voz de Deus. Essa mensagem é grave, essa mensagem é séria, essa mensagem é necessária, porque se nós nos deixarmos enredar pelas mentiras do engano, nós cairemos. Mas se nós estamos com Cristo, ouvindo a sua voz, nós estaremos de pé, não porque somos bons, mas porque Deus é bom e nos sustenta de pé em todo momento. Quando nós saímos aqui para fora, nós vamos voltar para uma realidade de vida, onde muitas vezes tentações vão aflorar de todos os lados, e eu quero dizer para você, saia daqui nessa manhã, convicto e convicta de que você quer viver tão pertinho de Deus, que a voz dele será ouvida por você, muito mais do que qualquer outra voz. Muito mais do que qualquer outra sugestão. Se as vozes internas do seu coração, do Espírito Santo falando, estão baixinhas, hoje Deus está usando este pregador para dizer para você que Deus te ama. Ele não quer te ver prostrado, Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver purificado, Ele quer te ver santo, porque daqui a pouquinho aquele que vem virá e não tardará, Ele vai chamar e nós estaremos na presença dEle para sempre. Queridos irmãos, eu quero finalizar essa mensagem, eu quero orar. Eu não quero orar por você, tá? Não me peça para orar por você. Eu quero orar com você. Porque quando eu leio essa passagem aqui, eu fico dizendo, Deus me dá sabedoria. Deus guarda o meu coração. Porque como Paulo diz aos Coríntios, olha, aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Não tem herói não, viu irmãos? Não tem super-homem, não tem super-mulher. Existem homens e mulheres de Deus que confiam na dependência completa no Senhor. Que se estão de pé, é porque sabem. Como o salmista que diz, olha, Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está atento, Ele está ativo. Ele é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É por isso que eu quero orar com você. Vamos se colocar de pé. E eu quero te chamar aqui, que eu quero orar com você e pedir a Deus, Deus nos dá sabedoria. É dizer assim, Deus, eu me humilho diante da sua presença, porque eu sei que eu não sou autossuficiente. Eu não tenho a capacidade de me manter de pé. Eu estou recorrendo à tua graça, porque eu preciso de sabedoria e eu quero permanecer de pé diante da sua presença. E enquanto você se aproxima, eu queria cantar uma canção. Não sei se tem alguém para me ajudar aí. Ajuda aí, Regi. Vem cá. Aquele hino da Lauriette, com gemidos e palavras que não podem explicar. Vocês vão cantar também, mas feche seus olhos. Se você deseja, vem aqui na frente, dá tempo. Eu já estou aqui na frente, tá? Eu sou o primeiro a receber essa oração. Eu desejo sabedoria da parte de Deus. Eu quero que Deus me dê graça para permanecer de pé até o último dia e dizer, Senhor, pela tua misericórdia eu permaneço de pé, Senhor.
Pela tua misericórdia, Senhor, eu estou aqui. Pela tua graça, pelo teu sangue, pela tua misericórdia, Senhor, eu não sucumbi no meio do caminho. O Senhor me sustentou. E nós vamos orar junto em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, queridos? Aleluia. Com gemidos e palavras não podem explicar. Aleluia. Eu elevo, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver. Aleluia, declare isso ao Senhor essa manhã. Sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Seu poder. Declare ao Senhor, ainda que, aleluia, ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia. Ó Jesus, a Ti confesso. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Sua presença. Sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Seu poder. Aleluia, louve ao Senhor. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. E Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia. Senhor, nessa manhã nós nos reunimos diante da Sua presença, humilhados e prostrados diante de Ti, confessando que precisamos da Sua graça, que sem a misericórdia do Senhor nós não permanecemos de pé, entendendo também, Senhor, que o Senhor usa provações não para nos envergonhar ou nos humilhar, mas para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé, para nos colocar de pé, Senhor, e nos fazer a cada dia vitoriosos para a honra e glória do Teu nome santo e bendito, Senhor. Nós confiamos em Ti e pedimos a Sua graça, para que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia, para que nenhum intruso das tentações venha nos fazer cair, Senhor, venha nos fazer tropeçar e ficarmos prostrados nessa vida, mas nós queremos estar de pé e certos da Sua presença,
certos da sua vida em nós, certos da sua proteção, do seu poder, do seu cuidado, nós somos convictos, Senhor, que estaremos de pé, serviremos ao Senhor, seremos vitoriosos e na sua vinda, Senhor, estaremos recebendo a palavra: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós queremos ouvir a tua voz nos chamando para estar contigo para sempre. Nos mantém de pé, nos dá sabedoria, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.